Olá, pessoal. Nós vamos agora estudar o coração, iniciando pela configuração externa, a apresentação externa do coração. Então, aqui nós temos uma peça sintética e 3 peças de cadáver, onde nós vamos tentar observar aqueles elementos da configuração externa, identificar a posição anatômica, as faces e os sulcos que o coração apresenta. Então, vamos iniciar com essa peça. Então, aqui a gente vai tentar identificar a posição anatômica. Nós vimos na peça anterior, com o coração localizado na região do tórax, na região do mediastino médio. E aqui nós vamos identificar no coração isolado as regiões do ápice e a região da base, parte alargada que fica voltada posteriormente e superiormente para a direita, enquanto que o ápice vai ficar voltado para a esquerda, para a frente e para baixo, ínfero, anteriormente. Então, nós observamos que o coração ele apresenta voltado anteriormente essa face, essa superfície que é chamada de face externo-costal. Vai estar relacionada justamente com o externo e com as cartilagens costais. Vamos encontrar, quando nós voltamos à peça anatômica, então nós vamos encontrar essa outra face, que é onde o coração fica apoiado sobre o diafragma, que é a chamada face diafragmática. Então nós identificamos a face externo-costal, a face diafragmática e temos ainda a face pulmonar. Alguns autores consideram isoladamente uma face pulmonar esquerda que fica justamente em contato com o pulmão esquerdo, já que no lado direito o contato, a relação entre o coração e o pulmão direito, ela se dá basicamente pela região dos átrios, então não chega a se formar uma face pulmonar propriamente dita, mas em alguns livros vocês vão encontrar também como face pulmonar direita. Então, repetindo, vamos encontrar as 3 faces, externo-costal, face pulmonar e face diafragmática. Na clínica, vocês vão identificar muito essa face diafragmática também com o nome de face inferior ou face posterior, visto a posição anatômica também do coração. Então, identificadas essas 3 faces, nós vamos identificar os sulcos. Então, inicialmente, nós vamos identificar esse sulco, essa região profunda que contorna justamente a região da base do coração, separando as cavidades ventriculares, separando os ventrículos da região dos átrios e vasos da base. Então, na face externo-costal, nós observamos que esse sulco ele separa as aurículas dos ventrículos, no caso as aurículas direita e a aurícula esquerda, e ele é interrompido nessa região mais anterior pela passagem do tronco da artéria pulmonar, que está saindo aqui do ventrículo direito. Então, o sulco coronário ou átrio ventricular, ele vai contornar toda essa região da base, separando átrios e ventrículos. Vamos encontrar também, nessa face externo-costal, o chamado sulco interventricular anterior, que é onde passam aqui os vasos interventriculares anteriores. Então, esse sulco interventricular anterior separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E na face diafragmática nós vamos ter o sulco interventricular posterior, onde passam os vasos interventriculares posteriores, também separando o ventrículo direito de ventrículo esquerdo. Então, identificamos os 3 sulcos, o sulco coronário, o sulco interventricular posterior e o sulco interventricular anterior. Aqui é importante já nós identificarmos os vasos que saem, que partem dessas cavidades e chegam. Então, nós temos, partindo do ventrículo direito, ainda nessa configuração externa, nós vamos encontrar aqui o tronco da artéria pulmonar, que vai mais adiante se dividir em artéria pulmonar direita e esquerda e vai levar esse sangue não oxigenado do ventrículo direito para os pulmões. Saindo do ventrículo esquerdo, nós vamos ter a aorta, e nós vamos encontrar a aorta aqui posteriormente a esse tronco pulmonar. Então, é esse outro vaso que nós observamos aqui. Então, nós temos aqui a parte ascendente da aorta. Então, esses elementos nós conseguimos identificar na face, na vista anterior do coração, ainda nesse estudo onde a gente observa a face externo-costal. Esse coração, especificamente, ele é um coração de porco, é muito semelhante ao coração humano, tanto que nós conseguimos identificar bem os elementos anatômicos nessa vista anterior, mas nós vamos ter diferenças nessa região, principalmente dos átrios. Então, aí nós vamos estudar em outro coração essa face diafragmática com os elementos do átrio.
Então, aqui nós temos um outro coração. Vamos também tentar colocar em posição anatômica. Então, aqui nós observamos mais uma vez ápice, base, a região da face esternocostal. Aqui não está bem dissecada, ainda tem muito... a gente não consegue identificar bem os elementos e os sulcos, mas aqui nós conseguimos identificar face diafragmática e a face esternocostal e a face pulmonar, tá? Então, aqui a gente tem uma cavidade aberta, uma cavidade ventricular que foi seccionada também, que nós vamos ver mais adiante. E nessa outra peça, então nós vamos observar, aqui nós temos um coração humano, um pouquinho maior que os outros que nós observamos. Então, aqui ele está um pouco deformado também em relação à posição anatômica, mas a gente vai ter como entender essa posição. Então, primeira coisa, identificar o ápice, identificar a região da base, identificar o sulco coronário, nós observamos aqui, separando, contornando essa região da base, separando ventrículos dos átrios. Os átrios nessa peça eles foram praticamente retirados, então a gente consegue identificar as cavidades atriais e um pouquinho ainda do que sobrou, do que restou aqui do septo interatrial. Vamos voltar a peça para a posição na vista anterior. E aí nós vamos identificar aqui, partindo do ventrículo direito, o tronco da artéria pulmonar. Essa estrutura que nós observamos aqui. Então aqui a gente tem o tronco da artéria pulmonar, partindo justamente do ventrículo direito, que aqui está seccionado também. Aqui nós conseguimos, inclusive, identificar, como ele tem esse corte, as duas cavidades. Então, nós temos aqui a região do ventrículo esquerdo, ventrículo direito e o septo interventricular. É possível, inclusive, já observarmos na configuração interna a diferença da musculatura da parede ventricular esquerda e da parede ventricular direita. Então, vejam a diferença de espessura do ventrículo esquerdo, um ventrículo que trabalha com uma pressão bem mais elevada do que o ventrículo direito, porque ele é que vai justamente bombear o sangue para a aorta e para todo o corpo, enquanto que o ventrículo direito envia, ele vai bombear o sangue para o pulmão, e que comumente as pressões são bem mais baixas. Então, aqui nós identificamos ainda, voltando para a configuração externa, ventrículo direito, ventrículo esquerdo e a região do sulco interventricular anterior. Na face diafragmática, então nós vamos encontrar aqui o sulco coronário ou átrio ventricular, separando átrios de ventrículos, e vamos encontrar aqui o sulco interventricular posterior, onde a gente observa já alguns vasos aqui interventriculares posteriores. Observem também que essas regiões dos sulcos coronários e interventriculares, elas são preenchidas por gordura, acompanhando aqui esses vasos. Então, nós temos aqui justamente a presença de mais tecido gorduroso, tecido adiposo, acompanhando os vasos nesses sulcos. Então, aqui nós temos o esquema justamente para tentar comparar com a peça sintética, tá? Então, é onde a gente vai observar a posição anatômica, o ventrículo direito, sulco interventricular anterior, ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, partindo aqui um outro vaso calibroso, que é justamente a aorta. Então, aqui a gente tem a parte ascendente da aorta. Observem que ela está passando posteriormente ao tronco da artéria pulmonar, que aqui se encontra, saindo do ventrículo direito.